Olá, meu nome é Igor Coelho Gouveia, eu vim aqui apresentar o trabalho do curso de Filosofia da Física do professor Sandro, onde eu vou falar sobre a ciência da Grécia Antiga. Bom, aqui temos apenas os dois mapas para tratar como era o território da Grécia Antiga e o atual território da Grécia. Cientistas gregos. Bom, vamos começar por Homero, que foi quem escreveu Ilíade, que se tratava sobre a Guerra de Troia, e Odisseia, que tratava sobre a história de comerciantes, viajantes e a vida doméstica. Estes poemas basicamente consolidaram a escrita grega. Já Hesíodo, os acadêmicos modernos referem-se a ele como uma das principais fontes da religião grega, as técnicas de agricultura e o pensamento econômico. Chegou a ser referido por muitas vezes como o primeiro economista do mundo. Também a astronomia grega, arcaica e o estudo do tempo. Bom, para Tales de Mileto é importante deixar claro que Tales foi um dos precursores da ciência grega, pois foi o primeiro a fornecer explicações naturais e não sobrenaturais sobre o mundo e tentar deduzir as teorias subjacentes dos fatos de uma observação de experiência. Ok. Ele trouxe muitos conceitos matemáticos do Egito e algumas descobertas atribuídas a ele são o fato de que um diâmetro divide um círculo em duas partes iguais e a semelhança entre triângulos, que foi largamente utilizada naquela época e até hoje, na verdade, para poder comparar sombras de objetos para poder calcular a altura deles. Bom, do outro lado temos Pitágoras, que declarava que todas as coisas são números devido à sua forte ligação com a matemática. Ele fez descobertas na área da música através de uma corda que o mesmo pôs para vibrar, e ele percebeu que se ele reduzisse pela metade o tamanho dessa corda, essa corda ainda vibrava com o mesmo som, porém com uma oitava acima. Além disso, ele tem o famoso Teorema de Pitágoras, que leva o nome dele, e que é uma das descobertas matemáticas mais importantes da humanidade. Bom, temos Eratóstenes, que é tido também como o fundador da disciplina de geografia. Ele publicou uma obra chamada Geographica, na qual ele estabelece o vocabulário próprio para a disciplina, o que antes era só visto como uma disciplina técnica. Calculou a medida do comprimento da circunferência da Terra, utilizando a distância entre duas cidades, que foi onde ele pagou uma pessoa para calcular essa distância, e o ângulo entre essas duas cidades, que é esse ângulo alfa que a gente está vendo aqui. Para o cálculo desse ângulo, ele colocou uma vareta no Sol e calculou a altura da sombra, e calculou a altura da sombra dessa estátua que tinha em Alexandria. Bom, com isso, através dessa equação, ele conseguiu descobrir que o comprimento da circunferência da Terra era de 39.690 e que, na verdade, hoje a gente sabe que são 39.940. Então, foi um cálculo bem próximo. Temos também o Aristocarto de Samos, e apesar de muitas pessoas darem crédito ao Nicolau Copérnico, o Aristocarto de Samos foi o primeiro cientista a propor o sistema heliocêntrico e também que a Terra girava em torno de si mesma. E a gente conhece apenas uma obra sua, que é a obra de tamanhos e distâncias entre o Sol e a Lua. Ele desenvolveu também muitos métodos úteis para calcular, envolvendo ângulos muito pequenos, com respostas de intervalos de confiabilidade muito altos. Concluiu que a esfera celeste era extremamente grande, levando a crer que as estrelas estavam muito mais distantes do que o próprio Sol. Por fim, vamos falar do Hiparco, que tem feitos notáveis para a ciência. Determinou a duração de um ano com grande precisão, de 365,2467 dias, e o valor moderno hoje em dia são 365,2422. Determinou a distância entre o Sol e a Lua, perdão, entre a Terra e a Lua, dizendo que a distância estava entre 59 e 67 vezes o raio da Terra. E hoje em dia a gente sabe que é de 60,2 vezes. Então, mais uma vez, uma estimativa muito boa. Ele descobriu a precessão dos equinócios, que é o que faz a Terra girar o seu eixo de rotação. Por fim, vou falar desses três instrumentos gregos, que era a esfera armilã, que é um instrumento de astronomia aplicado em navegação, que consta com um modelo reduzido do cosmos. O astrolábio, que é um instrumento de naval antigo usado para medir a altura de astros em cima do horizonte, também era utilizado para resolver problemas geométricos, como calcular a altura de um edifício ou a profundidade de um poço. E o gnomon, que é a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra, considerando provavelmente o primeiro instrumento a calcular a hora do dia. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso.